know now that these young men can take this message and sweep it on to the coming of the Lord. Boa noite, irmãos. Nessa noite, nesse dia, eu quero trazer para você uma palestra sobre, se eu pudesse dar o título, A Glória de Salomão, ou seria Reconhecendo Deus no seu devido tempo, baseado na mensagem Eis que está aqui quem é maior que Salomão. Eu quero trazer para você um pensamento para reconhecer Deus. O que a pessoa é capaz, o que podemos ser capazes de fazer para reconhecer Deus. Os benefícios que ao reconhecer Deus, o que é nos oferecido, o que Deus nos dá. Eu primeiramente agradeço a Deus por nos ter dado essa oportunidade, porque se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado e podemos dizer que até que Deus tem nos ajudado. Então, primeiramente devemos agradecer sempre a Ele, devemos sempre agradecer a Ele, porque sem Ele não podemos fazer nada. Vamos orar nesse momento. Eu peço que você, nesse um pequeno instante, possamos orar a Deus e pedir que Deus nos abençoe ao decorrer dessa palestra. Que Deus venha nos ajudar ao decorrer dessa palestra. Oremos. Senhor, muito obrigado por ter nos dado esse momento. Senhor, obrigado por ter nos concedido esse momento para trazer Sua palavra. Senhor, que o Senhor guie essa palestra, que o Senhor que o Senhor possa falar através dessa palestra. Nos ajude, Senhor. Dê-nos paciência e humildade, Senhor. Dê-nos sabedoria para poder entender essa palavra. Nos ajude, Senhor, nessa noite. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero iniciar lendo em Mateus capítulo 12, no verso 41. Mateus 12, verso 41. Peço que acompanhe a partir do verso 41. Bom, melhor dizendo, vamos ler a partir do verso 39. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, que está escrito assim, São Mateus, capítulo 12, verso 39 em diante. E ao que Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Porquanto assim como teve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, de um grande peixe, melhor dizendo, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui Jesus está falando que ele seria morto e passaria 3 dias mortos, e no terceiro dia ele ressuscitaria. Vamos continuar lendo aqui.
no verso 41. E o povo de Nínive se levantará no dia do juízo com essa geração e condenará, pois eles se arrependerão como a pregação de Jonas. Eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui que é maior que Jonas. E no versículo 42 diz assim: E a rainha do sul se levantará no juízo e condenará no dia do juízo com esta geração e condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que está aqui quem é maior que Salomão. Bem, reconhecendo Deus nesse momento, pois em Hebreus capítulo 13, versículo 8, se não me engano, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Espírito que estava sobre a sabedoria de Salomão, ele está aqui nesse momento. Ele está sobre a terra novamente. Porque Deus não muda, sua palavra não muda. Então vemos que muitos se levantarão no dia do juízo, povos se levantarão no dia do juízo e viveram viveram através dos tempos para dizer que esteve na terra um que era maior do que qualquer outra pessoa possa ter estado na terra. E muitos não estão reconhecendo. Podemos ver que Deus age em simplicidades. Deus não está fazendo coisas grandiosas. Deus não está fazendo coisas grandiosas. Deus está fazendo, mas está passando por alto por muitas pessoas. Muitas pessoas não estão reconhecendo Deus no seu momento, deixando passar. Estão deixando passar os sinais que Deus tem nos dado. Muitos não estão vendo o que Deus tem feito por nós. Nós devemos reconhecer Deus todos os dias. Devemos reconhecer Deus nas simples coisas que vivemos. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: E aparecerá em Gibeon, apareceu em sonho, um anjo apareceu para Salomão, depende da tradução, tem tradução que está escrito Gibeon, apareceu em sonho durante a noite, e em Gibeon apareceu em sonho a Salomão durante a noite, e Deus disse, pede o que desejes que eu te darei. E Salomão, ele reconheceu o que Deus tinha feito através de seu pai, Davi. Porque ele reconheceu, se humilhou perante Deus. E ele fez seu pedido. Ele era um rei jovem, ele tinha assumido o trono muito jovem. Então ele fez o seu pedido. E ele fez... no versículo 9 de 1 Reis, capítulo 3, Salomão pede, dá-me, portanto, ao teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim que eu possa governar o teu povo com justiça que vem de ti. Pode governar esse teu grande povo. E o desejo o que Salomão pediu a Deus, agradou muito. E por causa de ter reconhecido, não ter pedido, por causa de Salomão não ter pedido ouro, nem prata, nem grandes, Deus viu, Deus declarou, porque foi esse teu pedido, já que regaste
para a vida longa, e por este motivo Deus lhe declarou: porque foi este teu pedido, e já regaste para ti vida longa. Nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento, para ouvir o julgamento e justiça. Nós vemos que ele reconheceu o momento que estava vivendo. Ele não pediu ouro, não pediu prata, mas Deus, através do seu pedido, através do pedido de Salomão, Deus prolongou os dias dele na terra, dando-lhe tudo que um rei precisaria. Nós vemos que na mensagem o maior que Salomão está aqui, eis que o maior que Salomão está aqui, o profeta fala no parágrafo 28, ele fala assim, que Deus não precisa de intérprete, Deus é seu próprio intérprete. Não importa quanto tentamos torcê-la e dizer, tentamos torcer a palavra e dizer, isto não quer dizer isto, ou isso não quer dizer aquilo. Deus não precisa, Deus, o maior intérprete de Deus é sua Bíblia. Deus não precisa de intérprete, Deus é seu próprio intérprete. Como? Se Deus disse haja luz e houve luz, não precisou ninguém interpretar isso. Sua palavra mesmo diz e ela mesmo aconteceu. Deus não precisa de intérprete. Isso está na Bíblia. Agora vemos que também no parágrafo 50, o profeta fala a respeito que seria bom que todas as igrejas que se diz cristãs se reunissem em volta de um dom que fosse prometido, que seria dado nos últimos dias. Que dom que é esse que foi prometido aos últimos dias? O dom do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não é somente ter alegria, ter um avivamento. Não, o Espírito Santo está muito além de só ter um avivamento na carne, viver um Pentecoste. Não, o Espírito Santo está em viver a palavra, reconhecer o dia que estamos vivendo através da palavra. Nós estamos vivendo nos dias de aperto, estamos vivendo em dias que devemos nos unir, precisamos um do outro. Pois lá no céu não haverá muro, não haverá nada que possa nos dividir, que possa nos separar das pessoas. Lá todos estaremos juntos. Todos estaremos juntos. Então, como seria bom se todas essas igrejas que se diz cristãs, que se diz evangélicas, que se diz crer na palavra, se reunissem para se juntar através de dons e quebrasse todos os seus tipos de ídolos. O seu ídolo que é de madeira, de gesso, ídolos que não levam a lugar algum. Como que seria bom nesses últimos dias se acontecesse isso? Mas não acontece, pois cada dia que passa, as denominações inventam um paradigma diferente, um ponto diferente para se crer, um santo diferente para se crer, um jeito diferente de se adorar a Deus. Adoração a Deus não é inventar coisas, não. Adorar a Deus é se humilhar perante Ele, reconhecer quem você é. Isso sim é querer entrar na presença de Deus. Para entrar na presença de Deus devemos nos humilhar, reconhecer quem somos, reconhecer o limite de cada um de nós. Deus nos deu um limite e esse limite devemos respeitar. Não é apenas, tipo assim, você vai chegar e vai falar assim, Deus, preciso disso, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, de maneira alguma. Deus sabe que você precisa. Deus sabe, se Ele te der uma coisa, Ele sabe que vai acontecer através daquela coisa que você pediu a Ele. Portanto, então por isso que Deus sabe tudo que faz. E nós devemos saber os pensamentos, devemos saber o que Deus está fazendo. Às vezes você não conquistou o que queria, às vezes você não conquistou, mas Deus sabia porque Ele não te deu isso. Deus sabe porque não te deu isso. Deus sabe. Não importa. Você pode questionar a Deus,
Mas se você questionar Deus nas obras que Ele faz, no que Ele está agindo, isso não leva a lugar algum. Você vai questionar Deus para quê? Deus é onipotente, é onipresente, Deus é o grande, Ele rege tudo com sabedoria, através do amor. Deus sabe o que faz. Hoje, a salvação não é somente estar atrás de uma cura. Você pede cura, você pede isso, você pede aquilo a Deus, mas se você tiver aquilo de Deus, será que você será a mesma pessoa? Você pede cura para Deus, será que você, quando for curado, do seu problema que você tenha, você vai continuar perante Deus? Muitos não, muitos podem estar ali até conseguir sua cura. Após ser curado, pode sair fora. Mas cura não é, você receber uma cura não é receber a salvação. Para você receber a salvação, você tem que estar diante de Deus, firmado no absoluto, vivendo a palavra de Deus. Isso sim, você está se preparando para a salvação. Nós vemos que também na mensagem, o maior que Salomão está aqui, no parágrafo 62, o profeta diz bem no final do parágrafo, ele diz bem assim: enquanto houver uma semente esperando uma terra para ser chamada, haverá um Espírito Santo para chamar para si. Isso é correto. É o mesmo. É ainda o mesmo. Há almas clamando por Deus, Deus está aqui. É hora de intercessão. Devemos interceder um pelos outros. Devemos saber o momento certo de tudo. Deus nos tem dado o momento de intercessão. Toda semente deve morrer para que ela possa brotar novamente. Devemos morrer para o mundo, para viver para Deus. Hoje, viver para Deus não é simplesmente você estar sentado na igreja, cultuando. Não, isso não é viver para Deus. Viver para Deus é você ter uma vida rente com a palavra, uma vida dedicada à palavra. Isso sim é viver para Deus. Viver os seus estatutos, viver o que diz a palavra para esses últimos dias. Reconhecer que a Bíblia não está só no Novo Testamento, que só está no Velho Testamento, que isso não basta de história. Não, isso aqui está contando, a Bíblia está contando a nossa história. E devemos reconhecer a gente, cada um de nós, na Bíblia. Estamos na Bíblia. Nós vemos também que no parágrafo 63 da mensagem, eis que está aqui quem é maior que Salomão, nós vemos que também no parágrafo 63 que está escrito bem assim: mas concluímos que quando ele vem, ele é rejeitado. Esta é a razão pela qual as nações vêm sob condenação. Esta é a razão pela qual as coisas estão indo da maneira que estão, de mal para mal. Nunca se acha alguma solução concreta para as coisas. Por mais que a gente fale assim, poderia ser melhor assim, o governo não presta, as coisas não prestam, e não é isso. Não é isso que acontece. Sabe por que isso está acontecendo? Porque não estão reconhecendo Deus. Eles não querem reconhecer Deus. Porque muitos sabem onde estão situadas as igrejas, estão situadas a palavra verdadeira, muitos sabem, mas não estão dispostos a seguir ela. Porque é um caminho árduo, é um caminho. Porque ser cristão hoje não é só ser batizado e falar assim, estou na igreja e está tudo dando certo. Não. Ser cristão hoje é viver a dificuldade, é passar por provas. E as provas que Deus te dá é para nos capacitar dia após dia, para a gente vencer. A gente estamos cada dia mais vivendo a palavra. Deus nos está dando essa oportunidade. Deus tem nos ajudado a cada dia a viver sua palavra. Deus nos põe uma prova porque Ele sabe que somos capazes de passar daquela prova, para aquele momento de dificuldade.
se Deus te deu uma prova, é porque Ele sabe que você é capaz de passar aquilo. É difícil, mas ninguém falou que era fácil. Se fosse fácil, não daria um valor. Tudo que a gente ganha fácil, a gente não dá valor. O devido valor que deve ser recebido. Deus nos tem nos dado provas, provações, mas Deus sabe tudo que faz. No parágrafo 64 dessa mensagem, no meio dela o profeta fala bem assim: Deus levantou um dom no meio deles, e o fizeram um rei, a sabedoria, um discernimento. Seu discernimento é além de uma ação válida humana, de avaliação humana. É além. É ali havia um domínio de deuses. Ali havia um domínio de deuses. Aqui o profeta está falando da rainha de Sabá, que atravessou todo o deserto. Ela atravessou todo o deserto para ver o que estava acontecendo em Israel. Porque estava acontecendo algo de diferente, porque todos diziam sobre o reinado de Salomão, um reinado de sabedoria. Deus estava tratando ali. Continuando lendo aqui, e nós entendemos que como é, porém Deus, ó Deus deles, representou a si próprio em um de seus crentes. E eles colocaram um trono e todos eles ouvem. Vocês sabem, a notícia então se espalhou então se espalhou não por televisão ou telefone, foi de boca a boca. Naquela época não havia isso, e porque não tinha essa tecnologia naquela época de Salomão. Era de boca a boca o que falavam a respeito do reinado de Salomão. E essa palavra de boca a boca sobre a sabedoria que Deus tinha dado a Salomão, isso passou por uma área muito grande, que foi até uma região remota, que era a região de Sabá. Era uma região muito distante de Israel. E muitos sabem que a rainha de Sabá foi para ver o que estava acontecendo em Israel, em Jerusalém. Para ver o que estava acontecendo, o que era realmente que estava acontecendo naquela época com aquele povo. Ele não foi uma mensagem, alguma coisa escrita, não foi uma televisão falada ou um rádio, nada. Não foi isso por telefone. Foi de boca a boca. Todos iam falando. E eu quero trazer aqui mais uma coisa. O profeta diz no parágrafo 70, bem assim: só existe um livro no mundo todo, só existe um livro no mundo todo que diz quem somos, para onde iremos, da onde que viemos e para onde vamos. Só existe um livro que diz tudo isso, diz como começou todo mundo. É o único, existe um livro que diz como que vai acabar e como que vai ser, como que está sendo. Tudo está escrito. O que estamos vivendo, o que o povo do passado viveu, tudo está escrito na Bíblia. Não existe nenhum livro que possa ter tudo como relatado como a Bíblia. Tudo está na Bíblia. O que somos, o que vivemos, da onde viemos, de tudo está na Bíblia. Não existe livro algum além desse. Não existe. Você possa caçar qualquer livro, mas não haverá. No parágrafo 80 dessa mensagem, o profeta diz bem assim, já estamos terminando, eu só quero ler só mais algumas coisas aqui. No parágrafo 80 dessa mensagem, eis que o maior que Salomão está aqui, o parágrafo 80 ele diz assim: sempre há dificuldade no caminho. Satanás
atirará tudo no caminho. Ele pode, quando ele começa uma realidade no momento de Deus, um movimento de Deus, ele fará isto a você. Ele colocará todos os obstáculos que você possa, que ele puder, ele colocará todos os obstáculos que puder em seu caminho. Quando você vê o caminho certo, o caminho exato, ele colocará vários obstáculos. Não importa os obstáculos. Se você reconhecer o Deus, aparecerá vários obstáculos para te tirar do caminho correto. E ele fará isso. Ele fará isso. Se você reconhece Deus, você está numa denominação que reconhece Deus, você tem certeza que Deus está em outra igreja, que você reconheceu a mensagem, você pertence a outra denominação. Você vê assim, que Deus está agindo, reconhece o tempo que está vivendo, onde que está, eles vão aparecer vários obstáculos. O diabo vai colocar vários obstáculos para te impedir de ir atrás da verdadeira palavra de Deus. No parágrafo 83, nessa mensagem, o profeta fala e continua falando sobre a rainha de Sabá, que ela às vezes pode ter ido até os deuses delas, porque a rainha de Sabá era pagã, ela adorava a vários deuses. Ela deve ter ido aos seus sacerdotes que havia naquela época e deve ter dito assim: olha, eu estou indo para ver o que está acontecendo naquele país, lá onde que o rei de Salomão reina. Pois muitos dizem que aquele é um lugar bom, é um lugar que devemos estar. E eu quero ir lá ver. Às vezes ela pode ter dito isso. E olha, e os seus sacerdotes certamente devem ter dito isso. Agora, olha aqui. Ele diria: minha filha, se você for, eu te excomungarei. Se você não terá nenhuma função como rainha, associada a tais pessoas, com tais pessoas, se associando com tais pessoas, como aqueles velhos diabos ainda vivem. Quem sabe, aquele mesmo espírito que estava nos sacerdotes dela, está hoje falando isso para as pessoas que querem sair da sua denominação, que querem ir para a mensagem, que reconheceu a palavra de Deus, onde que está falando da voz do sétimo anjo, que se reconhece. Você vai ver que lá está o seu devido lugar, que tudo está fluindo de lá. Quando você fala ao seu sacerdote, ao seu pastor, ao seu padre, ao que for, ao seu líder religioso, não importa a qual. Quando você chega a falar a ele que está saindo dessa denominação, ele vai falar assim: olha, se você for, eu vou te excomungar da lista do céu, vou te tirar do livro que te coloca no céu, seu nome será arriscado. Não, de maneira alguma, isso se dará, pois não é um homem que coloca seu nome no céu para estar lá, e sim é Deus. É Deus. Deus coloca seu nome lá, não é uma pessoa. Não, de maneira alguma. Deus coloca seu nome lá. Olha, eu quero trazer mais isso aqui ainda. Deus não é uma pessoa. Então, ela não se preocupou com os obstáculos que estavam, com o que os seus sacerdotes pensavam, ela foi atrás. Não importava os obstáculos, se tinha ladrão no deserto, se tinha isso, pois ela levava muito presentes a Salomão, como ouro, mirra, incenso, quem sabe prata ou joias preciosas para um rei, porque era costume disso acontecer. Então, ela reconheceu que estava acontecendo algo e ela queria provar, ela queria ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Não importa o que o povo dizia a ela, mas ela estava decidida a ir e ver o que estava acontecendo. No parágrafo 84 dessa mensagem, eu quero ler isso para vocês. Não há melhor povo no mundo para se estar no meio dele.
do que a igreja nascida de novo, cheia do Espírito Santo. Não importa onde ela esteja, numa viela, ou onde que ela esteja. É o melhor povo, é um grupo celestial. Vejam, crentes os quais creem em Deus. Não importa onde que eles estejam, onde que a igreja cristã está, onde a igreja nascida de novo, um povo cheio do Espírito Santo, realmente cheio do Espírito Santo, que vive a palavra. Não importa onde que ele esteja, é o melhor lugar para se estar. Não há lugar melhor do que não estar no meio deles. Quando estamos no meio deles, reconhecendo o momento que estamos vivendo, onde a palavra está sendo pregada, não há nenhum tipo de lugar. Pode ter eventos, pode ser música, pode ser bebida. Não há lugar melhor para se estar, a não ser nesse lugar, junto com a igreja. Eu quero trazer mais um pequeno pedaço já para terminar. No parágrafo 85, no meio dele, o profeta diz bem assim: bem, você pode tirar seu nome do livro. O nome do livro. Do meu livro. Se você quiser, pois mais, você diga, aqueles ídolos, aqueles livros e coisa. Eu vejo você sempre falando sobre alguma coisa. Você está falando sobre alguma coisa, sobre algo, mas nunca mudou. Eu nunca vi o movimento dele ainda. Eu quero agora que seja real. É a rainha de Sabá dizendo isso. O profeta diz, eu posso ouvir ela dizendo isso. Então ela não estava interessando o que os seus sacerdotes diziam. Ela estava determinada a ir e ver o que era uma coisa real, um dom real de Deus. Era um dom real. Pois, o reinado de Salomão foi considerado um reinado de ouro, uma era de ouro. Pois não houve tempo melhor do que aquele. Não houve melhor. Não havia guerra, não havia nada. Todos tinham medo, não medo de Salomão, mas sim do Deus de Israel. Todos temiam o Deus de Israel. Não havia nada. E não importa os obstáculos que você tenha, deserto, tempestade, o que for. O que importa é você buscar realmente o que Deus tem nos dado. A palavra verdadeira, a palavra de vida eterna. Deus tem nos dado. Eu só quero deixar só um pequeno parágrafo da mensagem, influência de um homem sobre o outro. Para terminar, eu só quero ler isso. Olha, o profeta diz assim, bem no meio do parágrafo. Deixa eu achar aqui. Na mensagem, influência de um homem sobre o outro. No parágrafo 32, o profeta diz assim: olha, e isso que eu vou dizer, se você pensa que o tempo está ruim, que estamos vivendo, de trevas, perseguições, tudo mais, agora escute isso. O profeta dizendo, no parágrafo 32 da mensagem, influência de um homem sobre o outro. O profeta diz assim: cada homem cheio do Espírito da Bíblia morreu e foi perseguido pelo governo federal. Cada um deles que você pode pensar, Moisés, os filhos hebraicos, Daniel, Isaías foi serrado em pedaços com uma serra. E adiante, João Batista, cada um dos apóstolos, Jesus, ele próprio, todos morreram sob pena de morte, ou por pena do governo federal. De acordo com a maneira que as coisas estão se empilhando, vai haver muitos testemunhos, haver muitos testemunhos acrescentados aos deles. Um dia desses, está vendo? Se há algum tempo, se há alguma coisa, se há alguma coisa, se alguma vez houve um tempo que nós devemos manter unidos, é agora. O profeta fala que naquele tempo o governo perseguia os cristãos, aqueles que crentes, os realmente. Se aquele tempo
Deus falou que foi dessa maneira, o profeta disse que seria dessa maneira, hoje será da mesma maneira. Não importa, você pensa que está difícil, mas vai ficar mais difícil ainda. Mas Deus nos dará força para vencer. O inimigo não pode colocar na sua cabeça que você não é capaz, que você não dá conta, mas Deus, não é você que dá conta, é Deus em você. É reconhecendo Deus. Se humilhe perante Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Não importa o que o inimigo diga, mas Deus sabe o que você precisa. Deus nos tem dado força suficiente para vencer. Essa mensagem que eu queria trazer até vocês nessa noite, a esse dia, um momento reconhecendo Deus no seu momento, como foi em Salomão, no tempo de Salomão, reconheceu Deus, se humilhou perante Deus e ele foi uma pessoa não famosa, mas uma pessoa respeitada, um dom respeitado. Deus nos tem dado os dons, mas cabe a cada um de nós viver. Deus nos tem nos ajudado até aqui e Deus nos continuará nos ajudando. Deus nos dá a prova, não para perder, mas sim para vencer. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus continue nos abençoando. Espero que tenha ajudado a vocês. Qualquer dúvida, você põe sua pergunta aí, que nós faremos o possível para responder a você. Que Deus continue nos abençoando, continue nos acompanhando através desse programa. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.